Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo corpo de um pescador de 69 anos que teria sido assassinado com um golpe de teçado e desaparecido nas águas do Rio Acre. Repórter Alexandre Gamon tem detalhes. Veja. Edivaldo Souza, nós viemos até o bairro Belo Jardim, aqui à margem do Rio Acre, para contar essa história. Uma história de um homicídio. Esse barco que eu estou, ele pertencia ao seu Armando, pescador de 69 anos de idade, também agricultor aqui da região, e esse barco ele foi roubado do seu Armando. Ele foi roubado por um homem chamado Tony, de 42 anos de idade. Aqui na região, ninguém conhecia o Tony. Tony, completamente desconhecido, um andarilho aqui pelo bairro, mas o Tony disse ter ouvido uma voz divina e ele afirma que nessa voz ele teria que roubar essa embarcação, a embarcação do seu Armando. O Senhor Deus falou comigo e mandou eu pegar a canoa. Mas embarquei quando eu botei na água, saí remando, não tinha remo, com as mãos para vir descer e não de cabeça. Pois bem, ele viu o barco ancorado, chegou aqui, pegou o barco, esse barco não tem motor, é o barco a remo, começou a remar para metade da margem aqui, no meio do rio. Quando ele estava no meio do rio, o senhor Armando percebeu que o barco dele foi roubado. Imediatamente, ele pegou essa outra embarcação, que é uma embarcação a motor, e foi ao encontro, foi tentar recuperar. Ele levou, o senhor Armando levou o neto dele, de 13 anos de idade, junto. Ele chegou, foi até outro barco, começou a gritar: pega ladrão, você roubou meu barco. Quando ele chegou perto, os barcos se chocaram. Nesse momento, o garoto de 13 anos caiu no rio, desesperado. Começou a nadar aqui para a margem. Quando o garoto vira para ver o que estava acontecendo, ele vê uma cena brutal. No barco, nesse barco que estava o assassino, tinha um facão, um terçado. Tony acerta um golpe na cabeça do seu Armando, ali, no meio do rio. O seu Armando cai para o fundo do rio e até o momento o corpo está desaparecido. O garoto impressionado sai correndo, começa a subir o morro aqui do rio, vai até a casa da família, avisa o tio, a avó, e eles desesperados vêm para cá. Mas o Tony já tinha fugido com o barco a remo, já tinha ido longe. Alguns quilômetros daqui, Tony é preso em flagrante. A gente conversou com o autor desse assassinato e ele confessou pra gente o ocorrido. Rapaz, foi teçado, não morreu não, tá vivo. Onde pegou o golpe? Foi na mão, na cabeça, parece. Não me lembro dele, foi ligeiro demais. Né? A canoa dele, depois na água, eu deixei a canoa. E por ironia do destino, a faca que pode ter matado o seu Armando estava no barco dele, o barco que foi roubado. Eu conversei com familiares, mas eles não quiseram gravar entrevista. Eles moram nessa região isolada do Belo Jardim, poucos vizinhos em volta, e eles têm medo, porque já receberam ameaças de Tony. Os familiares, eles vivem juntos. É a ex-mulher do seu Armando, 5 filhos e netos. Com imagens de Jailson Fernandes, Alexandre Gamon, para o Gazeta Alerta. Agora, 12h16, é a hora certa.